Pastor, por que que a gente voltou a essa coisa que é básica? Porque Jesus voltou ao que é básico com os discípulos várias vezes. Jesus precisou voltar a explicar várias vezes aos discípulos o que era o reino. E a gente entendeu, né? Enquanto equipe de colegiado de ensino, a gente está fazendo já o plano de ensino para daqui a 2 anos, tá? A gente já está fazendo as reuniões, estamos nos encontrando com a equipe de professores da EBD, né? A irmã Odilene já participou, pastora Lidinaide, outros professores e professoras, líderes de pequeno grupo, que a gente está planejando isso. E a primeira etapa desse pensamento para daqui a 2 anos, que vai alcançar o culto, classes da EBD, líderes de pequeno grupo e também um roteiro para você ter culto doméstico na sua casa. Pastor, eu queria fazer culto doméstico na minha casa, mas eu não sei como é que eu faço. Então, você, do mesmo jeito que você na segunda recebe um roteirinho do que você estudou aqui no domingo, você vai receber um roteiro para ajudar você a começar um culto doméstico na sua casa, com quem morar com você, vê? Isso é muito bom. Então, nós estamos voltando a essas bases. Por que que isso é bom? É bom para a gente que é mais antigo na fé, para quando alguém perguntar, quem é Deus para você? O que é a Bíblia para você? O que é o Espírito Santo? Você saber responder na palavra, né? Isso é importante para quem é novo crente, que ainda não conhece direito essas coisas. Isso é importante para quem vai ser batizado. A gente tem uma turma aí, já no caminho do batismo. Aí vai lá na internet e vai ver os vídeos lá. O que é a Bíblia para nós? Quem é Deus para nós? Por isso que você está vendo a câmera, a gente não está transmitindo pela manhã. E a gente não quer transmitir no domingo pela manhã. Então nós vamos gravar e esse conteúdo vai para a internet. Para quando alguém quiser voltar para as bases, vai lá na playlist lá em que cremos. Aí vai ter quem é Deus para nós, quem é Jesus, o que é o Espírito Santo, o que é batismo e o que é ser. E, inclusive para irmãos e irmãs que vêm de outras denominações diferentes, que chegam e não sabem o que a gente crê. Aí pronto, vai lá no vídeo e vai saber o que é que a gente crê. Irmão, chegou aqui na igreja, seja bem-vindo. A gente vai mandar uns links para você estudar e entender no que a gente crê, né? Para saber o que é importante para nós e o que não é importante para nós. Aquilo que a gente entende que Jesus não se preocupou, por isso que a gente vai na Bíblia. Então hoje, o pensamento aqui, né, é quem é Deus para nós a partir da sua palavra. Talvez você pense assim, pastor, eu sei quem é Deus. Veja, a gente vai percorrer muitos textos do Novo Testamento e do Antigo. Provavelmente vai acontecer com você o que aconteceu comigo quando durante a semana a gente foi preparar o roteiro, né? Às vezes quando a gente está em um determinado momento de vida, a gente se esquece de determinadas características de quem Deus é. Por isso que a gente se aperreia, por isso que a gente, né? A gente diz que crê em Deus, mas às vezes a gente esquece um pouquinho. Então eu quero convidar você a gente pensar um pouquinho nisso agora pela manhã, tá bom? Então vamos lá, pode passar Mi. Bom, quem é Deus para nós, né? Deus, ele é vivo, verdadeiro, é um espírito pessoal. Você sabe que o Espiritismo e a Legião da Boa Vontade não crê assim, né? Eles creem que Deus é um espírito, mas é um espírito como outro qualquer. Nós não. A partir da palavra, a gente crê que Deus é um Deus pessoal. Ele se relaciona pessoalmente. Ele não é um espírito de gente que desencarnou. Ele é o Deus vivo. Então, ele é onipotente, tudo pode. Ele é onisciente, tudo sabe. E ele é onipresente, está presente em todo lugar. Não só aqui, não só agora, mas na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver, Deus se faz presente. Ele é perfeito em santidade, em justiça, em verdade e em amor, né? Tem uma música que eu vi recentemente, eu não lembro se é de qual é a banda, eu acho que é Hillsong, não tenho certeza, que diz assim: o que Jesus dá, ele é. A bênção que Jesus dá, ele é. É a partir de quem ele é. Por isso que ele pede para a gente ser perfeito, porque ele é perfeito. Por isso que ele pede para a gente ser santo. Ele pede não, ele manda a gente ser santo, porque ele é santo. Por isso que ele diz para a gente ser justo, porque ele é justo.
O que Ele pede, Ele é. Então, a gente precisa saber quem é Deus, porque tem um monte de gente aí fora dizendo que Deus é assim, que Deus é assado, mas quando a gente vai ver, eu digo: ei, menino, esse negócio aí é um Deus genérico, porque não pode ser o Deus da Bíblia, é um Deus diferente, né? Hoje a gente vive num tempo em que Deus é amor, mas é um amor meio estranho, porque o pessoal diz que Deus é amor, é como se o amor não tivesse limite, amor exigente, né, irmão Adelane? Um amor que espera, um amor que transforma. Então a gente precisa sim saber quem é Deus, para a gente saber dialogar com esse tempo e não estar entrando numa onda aí de estar dizendo que segue um Jesus, que segue um Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Então, primeira coisa para a gente essa manhã, pode passar Mi, é Deus, Ele é Criador, sustentador, Ele é Redentor, juiz da história, do universo, que governa tudo pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu propósito eterno e graça. Veja, a gente vai começar a percorrer um monte de texto bíblico. O primeiro é Deuteronômio. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Oi? É o único Deus, o único Senhor, dependendo da versão que você usa. As versões que vêm da versão, as traduções que vêm da versão de uma versão derivada, que são derivadas de uma versão específica, traduzem como Deus, outras traduzem como Senhor, mas é a mesma coisa, está falando de Yahvé. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Desafio para todo crente: ou Deus é Senhor, ou se você tiver outros ídolos, eles cairão. Se seu namoro é seu ídolo, cairá. Se seu dinheiro é seu ídolo, cairá. Se sua igreja é seu ídolo, cairá. Se seu pastor é seu ídolo, cairá. Porque só há um único Deus. E eu e você temos no nosso dia a dia, se a gente não tem cuidado, a gente vai constituindo outros deuses para a gente. É fácil descobrir o que é o Deus da gente. É só a gente pensar: o que é mais importante para mim? O que é que eu teria muita dificuldade de viver sem? Se não for Deus, se tornou seu ídolo. Pode ser seu filho, pode ser seus pais, pode ser seu esposo, pode ser sua esposa. Se você constitui isso seu Deus, vai dar errado. Por isso que eu digo ao pessoal da juventude: namore com alguém que Deus seja Senhor da vida desse alguém. Assim dá certo. Tenha um relacionamento com alguém cujo Deus é o Senhor da vida desse alguém, senão vai dar errado. Então, se não é assim, ore, para que assim o Senhor transforme, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em segundo lugar, Deus, Ele é alguém que fala com o seu povo. Deus não é alguém que é uma imagem esculpida, como havia no Antigo Testamento e em determinadas religiões do Novo Testamento, e hoje em algumas religiões, imagens que não falam. Deus é um Deus que fala à comunidade de Israel. Quem é o Israel de Deus hoje? Quem é o Israel de Deus hoje? Somos nós. Por isso Deus é pessoal. Por isso Deus é pessoal. Se você fala com Ele, Ele fala de volta. Se você conversa com Ele, Ele vai conversar com você de volta. Ele pode não dar a resposta que você quer, mas Ele vai falar. Deus é um Deus pessoal. Eu tenho tido boas conversas com Deus no caminho de Pau d'Alho e no caminho lá do acampamento, né? Aliás, ontem teve um mutirão no acampamento. Que coisa maravilhosa o mutirão no acampamento ontem. Foi maravilhoso. Você vê as crianças, né? Jadir postou no grupo lá do conselho as fotos da nova geração. Como é importante ter a nova geração aprendendo a servir na igreja. Porque de uma hora para outra a gente diz assim: meus filhos, eu quero que meus filhos sirvam na igreja. Ensine eles a servir. Coloque eles para servir.
Se eles não aprenderem a servir, logo, logo também não vão estar servindo na sua casa também não. Não vão estar servindo no trabalho, porque não aprenderam a servir. E aí como foi bom ver Deus falando com a sua igreja, olhando aquelas crianças servindo ontem no acampamento, no mutirão, preparando o acampamento para o momento da comunhão, né, que a gente vai ter em novembro, né, se Deus quiser. Como foi bom. Como é bom Deus falar através do irmão. Como é bom Deus falar. O irmão Elias estava falando ali do programa dele na rádio. Como é bom quando você liga uma rádio e aí Deus fala com você através da rádio. Deus fala, minha gente. Deus não é uma imagem, nem uma estátua. Ou como a gente chama em ciências sociais, Deus não é um zigurate. Ele não é alguém que foi criado para lá por mãos humanas. Deus é um Deus vivo, que fala comigo e com você. E eu digo mais, nem está aqui no texto. Deus é um Deus que não é feito por mãos humanas. Ele não é feito por mãos humanas. Então eu preciso perguntar para você: quando foi que você parou para ouvir a Deus? Quanto tempo você dedica para ouvir a Deus? Porque eu sei que a gente pode ouvir a Deus no trabalho, eu sei que a gente ouve a Deus na igreja, mas será que a gente está separando um tempo durante a semana, parando tudo, desconectando do celular, desconectando da televisão, desconectando do computador, para ouvir a Deus falar? Oração não é um monólogo. Um monólogo é um negócio que só alguém faz, que só alguém fala, que só um fala. Oração é um diálogo, em que a gente inclusive precisa dizer a Deus: Senhor, eu às vezes faço isso, não sei se você faz. Eu digo assim: Senhor, eu estou com dificuldade de lhe ouvir. Alguém aqui já passou por isso? Se o Senhor está falando, me ajude a ouvir, porque eu estou com dificuldade de ouvir. E Deus é um Deus, como diz o texto de Jeremias 10, né? É alguém que fala. Por isso ele diz: Senhor, ó comunidade de Israel, ouça o Senhor falando. Ele é pessoal. Salmo 139, ele é tão pessoal que conhece a mim e a você. Senhor, tu me sondas. Nós não somos um número para Deus. Que coisa extraordinária. O planeta já passou de 7 bilhões de pessoas, mas Deus conhece a mim e a você individualmente. Que coisa extraordinária. Deus não me chama de pastor, Deus me chama de meu filho. Deus chama você de meu filho. Ele conhece você. Ele sabe o que atormenta o seu coração e o meu coração. Ele conhece nossas angústias. E sabe o que é mais extraordinário? Ele conhece as nossas falhas e continua vindo na nossa direção, como o pai que vai na calçada lá, né, na rua da fazenda, e está lá de braços abertos dizendo: ô filho, vamos fazer uma festa, porque o meu filho amado havia perdido e foi se encontrado, estava morto e reviveu. Deus é um Deus pessoal, que nos sonda. Às vezes, quando a gente fala com Deus, é preciso que a gente diga ao Senhor: Senhor, me ajude a perceber se tem alguma coisa no meu coração que está indo na direção errada. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acha que está indo na direção certa, inclusive na igreja. A gente acha que a direção que a gente vai como igreja é certa. A gente acha que decisões que a gente toma são certas. Por isso a gente precisa perguntar a Deus: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, me ajuda a perceber se eu estou indo na direção certa. Amém? Converse com Deus sobre seu futuro. Converse com Deus sobre a direção que você precisa tomar. 1 Coríntios 8:6 diz assim, pode passar, Mi. Para nós, porém, há um único Deus, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem nós vivemos. Deus é o sustentador.
Você lembra que domingo passado falamos que ser discípulo de Jesus, ser uma discípula de Jesus é aprender a viver pela fé. Há em teologia um termo chamado teologia aberta, ou teísmo aberto, que diz que Deus criou todas as coisas e abandonou a sua criação. A lógica bíblica vai na direção diferente. A Bíblia mostra que Deus não só criou, como Ele continua sustentando e atuando nas coisas. Por isso, às vezes a gente diz assim, né? Sexta-feira eu estava lá na igreja da Concórdia, lá do irmão Elias, pregando lá no aniversário da igreja, e eu estava lembrando desse negócio de que a gente às vezes fica com medo, né? A igreja no Brasil está sendo perseguida. Irmão, o movimento tal está tentando abafar a igreja. Irmão, veja, se de fato a gente cresce que Deus é o Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, a gente precisa temer alguma coisa? Me diga aí. É porque às vezes o nosso coração, né? A gente se esquece. Aí Paulo vem, para que igreja? Paulo disse isso. Olha o detalhe do texto. Para que igreja Paulo diz isso? Paulo diz para a igreja em Corinto. Olha como Corinto tem uma característica dessa que a gente tem pós-moderna, porque é uma igreja que crê em tudo. Era uma região que crê em tudo, que tinha muitos deuses, que deificavam pessoas, que colocavam pessoas no patamar de Deus, que o governo era visto como alguém no patamar de Deus, né? O governo era o sol da manhã. Por isso que a gente, esse termo, aquele hino que a gente canta, que tem texto bíblico de base, que diz: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, sabe? Porque estrela da manhã era um termo que se aplicava no Antigo Testamento aos faraós. Os faraós eram a estrela da manhã. Aí a Bíblia diz assim: ei, povo de Deus que está no Egito, o faraó não é a estrela da manhã não, Yahvé é a estrela da manhã. Amém? Nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. O problema é que a gente vai construindo coisas e a gente acha que essas coisas são o sustentáculo da nossa vida. Uma coluna é o trabalho, a outra coluna é o prédio da igreja. Meu Deus, a gente precisa ter o prédio da igreja para se reunir. Quero dizer novamente, pode ser que a gente chegue aqui um dia e esse prédio esteja no chão. Ou a prefeitura desapropriou a gente aqui, ó, eu vou desapropriar você, coitado, sabe de nada, inocente. Quem sabe a gente aproveita, né? No dia que a gente for desapropriado, a gente compra o posto aí do lado, já faz o galpão já no esquema, já para fazer o futebol dentro, né? Então, nós não temos o que temer. Hoje a gente vai ter uma reunião com a liderança da igreja aqui sobre um desafio que é uma oportunidade. Todo desafio é uma oportunidade, inclusive de a gente perceber que é Deus que manda. Todo desafio é uma oportunidade para a gente dizer assim: Senhor, agora eu não posso fazer nada. Aí Deus: você nunca pôde, filho. Você nunca pôde. Então, Deus é o sustentador. Aí Paulo vai e diz para o seu filho Timóteo, pastor em Éfeso, né? Até Clemente assumiu lá a igreja. Enquanto Timóteo era pastor em Éfeso, Paulo chega lá e diz assim para Timóteo: ao Rei eterno, Deus único, que é o quê? Ixi. Deus é o quê, irmãos? E o quê? Deus é imortal. João diz que o Verbo se fez carne, falando de Jesus. Isso é no outro domingo, né? Minha gente, Deus estava antes de todas as coisas. Quem somos nós na fila do pão? Tem uma série da National Geographic que é Cosmos.
que diz que o aparecimento dos seres humanos na linha cronológica da criação do universo corresponde, salvo engano, a 1 segundo. Na história do universo, na cronologia da criação do universo, os seres humanos correspondem, na sua existência até agora, a 1 segundo. Meu Deus! Você acha que a gente consegue entender Deus? Minha gente, tem uma ilustração de alguém, não lembro quem foi que disse, nós somos uma ameba, que Deus está olhando no microscópio para a gente assim, ó, a gente está lá dentro da lâmina, está a ameba lá na lâmina, e Deus aqui em cima olhando para o microscópio. Deus sabe de tudo da ameba, mas a ameba não sabe nada de Deus. Quem é que está me vendo? Está fazendo o quê? É uma ameba. Porque Deus é imortal, e invisível e eterno. Deus não é eterno no tempo de história da humanidade, não. Deus esteve antes e estará depois, quando a gente se for. Então, Deus é isso. E Deus providenciou esse mediador que foi seu filho para nós. Passa que isso é para o domingo que vem. Passou batido. Vamos lá. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, e você dirá isso aos israelitas: eu sou, me enviou vocês. Porque nós somos a ameba. Ó Moisés, o que vocês precisam saber só é que eu sou. Ei, o que é isso? Aí tem gente, e até crente, que tenta, não, vamos descobrir os segredos de Deus. Deixa eu dizer um negócio a você. Lembra do domingo passado? A gente só sabe o que Deus se revelou. Tem gente que fica, vamos fazer um encontro de oração para descobrir. Irmão, a gente só descobre o que Deus quiser revelar. Glória a Deus, porque Deus se revela no encontro de oração. Glória a Deus, porque Deus se revela nos irmãos que acordam de madrugada. Glória a Deus, porque Deus se revela no culto. Glória a Deus, porque Deus se revela na caminhada, na academia da cidade, porque Deus se revela no trabalho. Mas Deus não é restrito. Pode passar, Mi. Vamos adiantar, que senão a gente não consegue ir num tempo razoável. Deus é Espírito. Vamos lá, Malaquias 3:6. De fato, eu sou o Senhor e não mudo. Não mudo. Olha, o que mais me perturba na relação com Deus, quando isso aí, esse texto veio, não é que ele está dizendo que o modus operandi de Deus não muda. O modus operandi de Deus muda. O que não muda é o caráter de Deus. O caráter de Deus não muda, mas a maneira como Ele age, claro, é só você ler Hebreus. O que é que Hebreus diz? Antes nós conhecíamos o Senhor pelos profetas, mas agora conhecemos o Senhor pelo seu Filho. Mudou ou não mudou? Antes nós conhecíamos a Deus pela lei, hoje nós conhecemos a Deus por seu Filho Jesus. Mudou ou não mudou? Mudou. Antes, hein? Velho e Novo Testamento. Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. Antes, se a irmã Neves chegasse lá na igreja para cultuar com cabelo curto, feito ela está, segundo Levítico 19, o que é que acontecia com ela? Apedrejamento. Porque a mulher não pode cortar o cabelo como homem. Hoje ela está aqui cultuando, graças a Deus, né, irmã Neves? Mudou ou não mudou? É porque Deus mudou? Não, o modus operandi de Deus mudou, mas quem Ele é não, porque Ele continua motivado por amor. Deus continua motivado por amor, sempre foi e sempre será. Vamos lá em frente. Não, pode voltar mais em frente, mas no mesmo slide. Esse de Tiago 1,7 está fora de contexto, depois eu conserto. Amanhã, quando você receber o slide, vai estar corrigido. Inclusive aqui embaixo tem assim: em que cremos a Bíblia? Em que cremos é quem é Deus para nós. 1 Pedro 1. Sejam. 1 Pedro 1, 16, 17. Sejam, porque Deus é santo.
Tem uma modinha aí agora, né? Não, siga Jesus e continue fazendo o que você está fazendo. Se você é seguidor de Jesus, desculpa, isso não vale para você. Se você é seguidor de Jesus, se prepare para mudar. Se prepare para mudar. Porque não dá para ser discípulo de Jesus e continuar vivendo. Aliás, não dá nem para ser discípulo de Jesus pensando do mesmo jeito, quanto mais vivendo. Então, a palavra de Deus diz assim: nós precisamos viver como quem está aberto para a santidade, para ser operado pela santidade. Porque sem santidade, ninguém sequer nem verá a Deus. Santidade é ser perfeito. Jesus convida a gente para ser perfeito, mas Ele sabe que a gente não é. Se Ele convida a gente para ser perfeito e Ele sabe que a gente não é, Ele está esperando o quê? Que a gente vá na direção de tentar ser. Que a gente vá no caminho de tentar ser. Vamos em frente. Agora vai, Mi. Deus é infinito em santidade. Esse texto era daí. Jesus. A Ele devemos amor, culto e obediência. Eu sou Deus poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. A palavra íntegro quer dizer inteiro. Quer dizer não fracionado, não partido, não dividido. Está dizendo seja inteiro. Ande na minha presença e seja inteiro. Não tenha duas conversas. Não tenha duas vidas. Ande comigo inteiro. É aquele negócio que a gente diz, né? Tem coisas no coração da gente que parece que a gente ainda está. Ei, Senhor, o Senhor precisa entrar em tal área do meu coração. Tem tal área do meu coração que o Senhor precisa entrar, porque eu ainda não mudei. Então Deus diz para mim e para você: seja inteiro dentro desse quesito de santidade. Vai, Mi. Estamos avançando, já mais da metade. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus que fez o mundo. Pode passar, Mi. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Vamos lá. Quero me concentrar nesses três agora. Espera aí, povo. Tenham paciência. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Atos 1, Atos 17, do 25 e 26. Deus não é servido por mãos humanas. Poxa, pastor, Deus é esquizofrênico então. Tem uma hora que diz uma coisa, tem uma hora que diz outra. O que é que Atos está tentando dizer? Que Deus não precisa do que eu e você fazemos para Ele, não. Isso aqui tudinho que a gente está fazendo, Deus não precisa disso, não. Deus não precisa de nada que a gente faça. Eu estava dizendo a um irmão indo para Cristolândia essa semana, a gente conversando no meio do caminho, não sei quem estava no carro, a gente tentando dizer: se eu oro ou não, Deus continua sendo Deus. Se eu toco, se eu canto, se eu gravo, se eu opero o som, se eu prego aqui na frente, Deus continua sendo Deus. Deus não é servido por mão humana, não. Então, para que a gente faz isso, Senhor? Para que os homens, os seres humanos, vejam as nossas boas obras e glorifiquem a quem? A Deus. Deus não precisa, mas Ele se alegra quando a gente faz. Não é diferente? Quando alguém chega para você e diz assim: olha, imagine, eu estava aqui com um copo d'água, bebi 1 litro de água antes. É só um exemplo, não aconteceu isso. Aí um irmão chega e diz assim: pastor, toma aqui um copinho d'água. Eu precisava? Não, porque eu já tinha bebido 1 litro de água antes. Mas eu me alegrei. Por quê? Poxa, que bom, irmão. Que bom, irmão. É isso. Por isso, não dá para usar serviço como moeda de troca com Deus. Olha assim, eu fiz isso aqui, então o Senhor libera aí para mim. Então Deus não é servido, né? De uma só vez Ele fez tudo. Ele não precisa de nada, porque Ele é Deus. 1 Pedro 1,17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com o quê? Temor.
Veja, temor não é terror. Como hoje a gente está numa época do desequilíbrio, nós temos dois extremos. Um é gente que se relaciona com Deus sem nenhum temor, sem nenhum limite. Veja, Deus é o nosso Criador, irmão. Ele tem a última palavra, não sou eu não, nem você não. Aliás, a Bíblia diz que essa compreensão do temor a Deus é o princípio de quê? Da sabedoria. Tema ao Senhor e siga os seus passos. No último sábado aqui a gente vai ter um encontro com pais de adolescentes juniores aqui. Vai estar acontecendo o culto deles lá em cima e a gente vai falar sobre adolescência junior aqui. Nós vivemos numa época em que a geração dessa turma aí não tem limite nenhum. E eles recebem isso constantemente. Não tem limite para nada, não tem limite para nada. E o temor do Senhor é limite ou não é? Você acha que essa geração vai querer alguma coisa que limite, que ponha limite? Claro que não. Porque essa geração é corrupta e perversa, como diz a palavra. Eles não querem obedecer a ninguém. É por isso que há desconstrução de todas as autoridades. Autoridade na escola, quem é o professor em classe de aula. A turma pinta e borda. O professor é a autoridade de sala de aula. Para impor que limite, que ninguém quer mais nenhum. O pai e a mãe, o líder na igreja, não quer ter limite. Aí a Bíblia vem e lembra assim, ó, Deus é o Criador de todas as coisas, é preciso ter temor. Esse é um limite. O outro é não ter terror, porque Deus é o Criador de todas as coisas, mas Ele é Pai. É para esfriar a temperatura aí, é o ar-condicionado externo. Deus é Pai. E Ele é um bom Pai. A gente vai ver isso aqui sábado, no último sábado. Deus é um Pai tão bom, que vê como Ele trata Jesus. Ele diz, você é o meu filho amado, amo você, viu? Ele diz, eu fiquei alegre com isso que você fez. Deus é um Pai extraordinário, meu amigo. É o que em psicologia a gente chama de mãe, né? Mas a gente pode aplicar o Pai. O Pai suficientemente bom. Ele sabe dar limite e Ele sabe ser afetivo. Então, Deus é o Criador. A gente precisa ter temor, mas não precisa ter terror. Porque Ele é nosso Pai. Ele é motivado por amor. Amém? Vamos lá, finalizando, chegando perto. Pode passar esse, Mi. Quem é semelhante a ti? Não, já, essa ideia já foi. Pode passar. Pronto. Por isso, Deus é um Pai que vai na direção dos filhos. Vê que negócio extraordinário, minha gente. Um pai e uma mãe que vai na direção dos filhos. Olha esses dois textos, que maravilhoso. Jó 34:10. Por isso, escutem-me vocês que têm conhecimento, que estão longe de Deus e estejam a fazer o mal, o Todo-Poderoso, e praticar a iniquidade. Esse texto de Jó 34 é Deus dizendo assim, vocês estão indo numa direção diferente. Olha, eu estou avisando a vocês que vai ser ruim. Ele é um pai que alerta. E é por isso que existe a Bíblia. A Bíblia é o alerta de Deus. Hoje é um desafio para a gente, e eu tenho ficado muito feliz com essa percepção de ver que a igreja, que essa igreja, tem um interesse em aprender mais da palavra. Não é para ser mais espiritual não, no sentido de ser mais religioso. É para evitar cometer erro e pecado, e ter o coração desviando, achando, não, eu estou fazendo o que Deus diz. Onde é que tu está fazendo o que o coração que Deus diz? Se a Bíblia está dizendo numa direção diferente. Então, Deus avisa a direção. E aí Isaías 57, verso 15, no finalzinho, diz que Deus habita com o Deus que está no alto e sublime, que vive para sempre, que o nome é santo. Ele habita num lugar alto e santo, mas habita onde? Irmãos, esse aí é texto para você escrever e botar no armário, no guarda-roupa da sua casa. É quando você acordar.
Você lê esse texto aí. Ele habita no lugar alto e santo, mas habita com quem? Com o contrito e o humilde. O que é um contrito? É o que tem um coração apertado diante de Deus. O que é humilde? Bem-aventurados os humildes de... Por quê? Está vendo que a Bíblia não é uma coxa de retalho? Que os textos do Antigo Testamento se conectam com os textos do Novo Testamento? Deus habita. Veja, Deus não passeia não. Habitar é morar. Não é uma coisa de passagem, é uma coisa de presença. Deus habita. Ele mora com quem é contrito. Ele mora com quem é humilde de coração. Então, Ele faz isso por quê? Olha só. Oh Jesus, glória a Deus. Por que que Deus faz isso? Para dar o quê? Um novo... Olha o texto, irmão. Para dar ânimo ao espírito de quem é humilde. Você sabe que a palavra ânimo tem a ver com fôlego? Quem é que sopra o fôlego no barro? Você acha que Deus não vai soprar o fôlego em você quando você está cansado? E para dar alento. Deus habita com o contrito e com o aflito, para dar um novo ânimo e dar alento, minha gente. Meu Deus. O que é que você acha dessa jornada de saber quem é Deus pelos textos bíblicos até agora? Será que a gente estava lembrado disso tudo? Vê como teve texto agora de manhã da palavra de Deus. Sabe por que a gente precisa ler a palavra de Deus? Que a palavra de Deus nos lembra quem Deus é. Por último, vamos lá, Mi. Só tem 2 slides. Por isso, Deus em sua triunidade, né? Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele se revela em Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas, mas em divisão em sua essência, né? Tem um comparativo grosseiro. Eu acho grosseiro porque acho que carece de ser explicado, mas aquela coisa dos estados da água, né? Acho que é tu que gosta de usar esse exemplo, né? E aí assim, a água em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. É água, mas se apresenta de maneira diferente. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mesma essência, como afirma a primeira carta de João, mas se apresenta de maneira diferente. Então, Mateus 22 vai dizer assim: então, ame o Senhor de todo de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. No entanto, aí João 14, por que a gente deve amar a Deus assim? Porque está chegando a hora, e de fato já chegou, disse Jesus à mulher samaritana, lá em João 4, que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade, pois é esses que o Pai adora. Veja, de nada vai adiantar a gente ter uma banda aqui se o coração não adorar em espírito e em verdade. É por isso que Carlinhos tem dificuldade de usar a palavra grupo de louvor, porque nenhum grupo pode fazer ninguém louvar. Ou o coração faz, ou não vai ter música no mundo que faça isso aí acontecer. Não tem pastor no mundo que consiga fazer alguém ter o coração contrito, se antes o coração assim não for. Por isso, meu irmão e minha irmã, esses encontros da gente aqui tem a ver com o encontro com Deus. Você olha aqui, aí você vê, um toca de um jeito, o outro toca de outro, um toca assim, um toca assado, o outro está mais aprendendo, o outro está mais na frente, o outro está não sei o quê. Se você se concentrar em qualquer coisa dessas coisas aqui, irmão, falo por experiência própria de quem já foi técnico de igreja, vai dar errado.
sua espiritualidade com Deus, ó, lá para baixo. Eu já fui técnico de igreja, fui líder de louvor, eu sei como é que é. Em vez de parar para adorar, tá, eita, dá errado, porque Deus procura verdadeiros. Qual é a característica do verdadeiro adorador? É que adora em espírito e em verdade. Não tem nada a ver. A música é só uma ajuda, glória a Deus, porque a música ajuda a gente a guardar muita coisa durante a semana, né? A gente fica lembrando. Essa semana Satanás me tentou 2 vezes, né? Aqui eu estou lembrando de maneira específica, né? E aí eu lembrei daquela música do Logos, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Porque Satanás fica dizendo assim, você tem direito, não se submeta a isso não. Eu digo, peraí amigo, meu mestre lavou os pés, então eu tenho que me submeter, porque claro, isso carece da gente desenvolver, né? Outro dia a gente desenvolve, mas o que eu quero dizer é que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem. Então quando você vier, ore a Deus, diga a Deus, Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor hoje, quero ter um encontro em espírito e em verdade, porque esse encontro ninguém pode tirar de você, irmão. Não é uma nota errada, não é o irmão da recepção que, apesar de ter lhe abraçado, ter lhe dado um bom dia, esqueceu, né, Ivânia? Não é o pastor que esqueceu de falar com você direito, não é a turma da operação aqui que foi falar na hora e a irmã do slide que errou o slide. Nada disso pode tirar de você se você se encontrar com Jesus. E isso é espiritual. Amém? Então eu quero convidar você. Esse texto aí de Pedro, a gente já fez uma ponte com ele antes. Pode voltar para cá, para mim? Para a capa, o primeiro slide. Quero então finalizar orando com você. Olha que jornada, né? Faltam 6 encontros até o último domingo de novembro. A gente vai pensar. Está vendo como a gente tem coisa para aprender com a palavra? Tem muita coisa, não tem não? É muito bom. Então eu quero convidar você a gente investir tempo. Eu estava falando com a irmã Odilene quando a gente chegou aqui, que se a sua classe da EBD quiser se reunir de 9 horas, você pode se reunir de 9 horas com a sua classe, sem problema. De repente para orar. Não, a gente não vai fazer o estudo não da gente não, porque vai ter o estudo no culto. A gente se reúne para orar, porque a gente colocou de 10 horas esse encontro para não interferir nas classes que querem voltar, né, joia? Tem as classes da EBD, depois a gente tem um culto com estudo, amém? Se a classe não quiser ir nenhum material bíblico, ora. Ô irmão, como é que está a sua vida essa semana? Vamos orar junto aqui. Eu já estou me organizando para o meu grupo voltar também de 9 horas, a gente voltar de 9 horas, porque tem uma turma aí diferente da sexta-feira, que não vem na sexta-feira, que é o pequeno grupo da gente, né? Que quer voltar de 9 horas. Opa, para um grupo diferente, a gente faz. O mesmo grupo não vai estar criando agenda para quem já é ocupado, né? Então, quero convidar você a gente orar agora, essa manhã, pelas coisas que a gente aprendeu aqui. Senhor, nós louvamos o Teu nome e oramos, agradecidos por esse encontro com o Senhor aqui, com a Tua palavra, com o Espírito do Senhor que nos animou, né? Como diz o texto aqui que a gente leu, maravilhoso, que o Senhor habita com aquele que tem um coração contrito, para lhe animar, e o Senhor dá alento ao coração do humilde. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela continue marcando os nossos corações, evidenciando o encontro com o Senhor, porque não há acaso para a gente estar aqui, há uma providência do Senhor para a gente ouvir o que a gente ouviu aqui essa manhã. Glória ao Senhor por isso. Nós então oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.